Gente, voltando aqui agora para a nossa sétima questão do exame de ordem 2010.2. Bom, mais uma vez a questãozinha que vai prezar pelos princípios constitucionais tributários, as limitações ao poder de tributar. Em direito tributário há essa vantagem em relação às outras matérias, porque os assuntos, as matérias em direito tributário são muito pequenas, gente. Inclusive, já fazendo também o meu marketing pessoal, né, o lobby para a segunda fase em direito tributário também é uma das que contém o menor conteúdo programático e que também tem as peças mais simples de serem realizadas. Tem que fazer o lobby, né, tem que fazer o jabá. Mas voltando para a questãozinha. Então a questão vai falar mais uma vez sobre uma situação relacionada a uma limitação ao poder tributar. Dentre essas limitações ao poder tributar, como havia dito no bloco anterior, melhor dizendo, na questão anterior, eu disse que teríamos os princípios tributários ao lado das imunidades. E elenquei como o princípio mais importante do direito tributário o princípio da legalidade. Esse princípio da legalidade tem previsão no artigo 150 da Constituição, no seu inciso 1º. O artigo 150 da Constituição vai dizer assim: sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado, não pode, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios instituir ou aumentar tributo sem lei que lhe estabeleça. Então, em regra, nós temos o vigente o princípio da legalidade. Quer criar um novo tributo ou mesmo quer aumentar o tributo, tem que vir através de lei. Utilizando-se do paralelismo das formas, o próprio artigo 97 do CTN vai falar também que para a extinção do tributo ou sua redução, também seria em regra necessário lei. Por outro lado, algumas situações pontuais fugiria a essa regra desse princípio. Algumas situações não seriam propriamente adstridas à extrema legalidade, como, por exemplo, a questão que envolve a possibilidade do Poder Executivo, através de um decreto, modificar a alíquota dos impostos extrafiscais, que a gente vai ver também no nosso curso aqui. Mas outra situação veio através de entendimento jurisprudencial do tema. Vê só, eu falei para vocês que para criar ou extinguir tributo é necessário lei. Para aumentar ou reduzir tributo é necessário lei também. Agora, e para atualizar o valor do tributo? Aí depende. Se essa atualização for realizada dentro dos índices oficiais de correção monetária, ou seja, apenas está recompondo o valor da moeda por perdas inflacionárias. A mera atualização, a mera recomposição do poder da moeda, recomposição do tributo, não é considerada aumento, não. Tudo bem que no final das contas o valor vai ser maior, o contribuinte vai ter que pagar mais. Mas, em verdade, não foi um aumento, e sim uma mera atualização. Se é uma mera atualização e não é aumento de tributo, veja que não seria necessário, então, a edição de lei. Basta, então, um ato do Poder Executivo. Qual é o ato do Poder Executivo por excelência? Muito bem, decreto. Então vejam que, tratando-se de mera atualização monetária, o entendimento atual é de que isso não corresponde a aumento de tributo. Seria apenas uma mera recomposição da perda inflacionária da moeda. Mas contanto que essa atualização seja dentro dos índices oficiais. E se quiser alegar, por exemplo, o município para aumentar o valor do IPTU, alega que está atualizando aquele valor. Estou só atualizando e na verdade aumenta acima do índice oficial de correção. Meu amigo, isso é aumento. Se é aumento, não pode vir por decreto, não. Tem que vir por lei. Esse entendimento, volto a falar para vocês, está expressado no artigo 150, inciso 1º da Constituição Federal. Já em relação à possibilidade de, dentro do índice oficial, atualizar isso, não ser considerado aumento de tributo, nós vamos ver que essa previsão está expressamente consignada nos parágrafos do artigo 97 do CTN. E temos também uma súmula sobre a matéria, a súmula 160 do STJ. Mas vamos para a questãozinha que eu explico o restante lá. Vamos lá. Caso determinado município venha a atualizar o valor monetário da base de cálculo do IPTU, tal hipótese, veja, gente, que primeiramente ele falou em atualizar o valor monetário da base de cálculo do IPTU, que foi o nosso exemplo aqui que eu dei até antes de começar a questão, e vocês vão observar que também seria o caso da súmula. Primeiramente, volto a falar para vocês que, nesse caso concreto, nós temos que ter em mente que a mera atualização dentro dos valores dos índices oficiais não corresponde a aumento. Se não corresponde a aumento,
poderia vir por um decreto, por um ato do Poder Executivo. Ele falou na questão apenas em atualizar o valor monetário da base de cálculo. Ele não disse que estava dentro dos índices oficiais, dentro dos índices de correção monetária oficiais. Só que, na omissão, nós temos que presumir, pelo que a questão diz, que ele estaria falando do índice correto. Tá? A gente não pode presumir o contrário. Mas presumir que ele está falando dos valores que foram atualizados de maneira correta, de maneira dentro do índice oficial, aí tudo bem. Então, se foi atualizado dentro do índice oficial, gente, o próprio artigo 97, parágrafo 2º do Código Tributário Nacional, vai estabelecer que não constitui majoração de tributo para os fins do disposto no inciso 2 desse artigo, ou seja, necessidade de lei, a atualização do valor monetário da respectiva base de cálculo. Em outras palavras, a atualização monetária no índice oficial da base de cálculo não corresponde a aumento e, portanto, não precisa de lei. Seguindo esta mesma linha de raciocínio, o STJ, conforme já dito aqui para vocês, editou a súmula 160, que vai dizer mais ou menos o seguinte: é vedado, é proibido ao município atualizar a base de cálculo do IPTU, mediante decreto, em percentual superior ao índice oficial de correção monetária. Veja que a súmula está vedando que ele, utilizando-se do decreto, o prefeito, quer atualizar IPTU em índice superior ao da correção monetária. Mas se ele realiza a atualização dentro do índice oficial de correção monetária, nesse caso específico, então, a contrário senso do entendimento da súmula 160 e utilizando-se do artigo 97, parágrafo 2º, se essa atualização é feita dentro do índice oficial de correção monetária, não é aumento de tributo, mera atualização. Se é mera atualização, não necessita de lei, pode ser por decreto. Vamos voltar para a questão. Então diz lá, alternativa letra A. Então deve vir regulado por lei. Gente, tudo bem, poderia também a atualização ser regulada por lei. Nada impede que ela venha a ser regulada por lei. Mas nesse caso a questão diz deve. A forma com a qual a questão foi redigida dá a entender que só poderia vir através de lei. Mas eu já disse a vocês que se for atualização dentro dos índices oficiais de correção monetária, não necessita de lei, podendo ser por decreto. Letra B vai dizer, deve, mais uma vez impondo, vir regulada por lei complementar. Aí foi que ferrou mesmo, né? Se uma mera lei ordinária já não seria necessário, imagine uma lei complementar, concordo da maioria absoluta. C. Enquadra-se como majoração de tributo. Expressamente eu disse a vocês que isso não corresponde a aumento de tributo. Mera atualização. Dentro do índice oficial, não é majoração de tributo. E a nossa questão, então, nossa alternativa, letra D. Poderá ser disciplinado mediante decreto. Veja que ele aqui até muda até o conectivo, muda até a frase, a palavra que ele utiliza, melhor dizendo. Poderá, veja que ele não está nem impondo. Se ele tivesse dito deverá ser mediante decreto, também estaria errado, porque até caberia lei, tá? Mas ele diz poderá ser disciplinado por decreto, coadunando-se então com o quê? Coadunando-se com a previsão do artigo 97, parágrafo 2º do Código Tributário Nacional, bem como súmula 160 STJ. Questão também, gente, relativamente tranquila, né? Relativamente fácil. Entender que não é majoração, a atualização do índice oficial, se não é majoração, não estaria ligada a esse princípio da legalidade extremada. Tá bom? Superada essa questão, espero vocês na nossa próxima questão.